a lista de reforços de Jorge Sampaoli, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar sobre a lista de reforços de Jorge Sampaoli para o Atlético de 2026. Vocês sabem, né? O Galo vai passar por uma das maiores reformulações no elenco. E nessa lista, que já vazou, são 13 jogadores na mira atleticana. Para o ataque, Eduardo Sacha, Alejo Vélez e Berterame. Berterame é o mais difícil de todos, centroavante argentino que vive boa fase no futebol mexicano. Meio-campistas, Savarino e Jean Lucas. Savarino já trabalhou, já jogou no Atlético Mineiro, ótimo jogador. Jean Lucas é um velho sonho do técnico Sampaoli. Volantes, Guido Rodrigues, Matias Galarza, esse bem perto de virar reforço atleticano, e Santiago Sousa, o nome mais difícil de toda essa lista, jogador super badalado lá no Racing. Para completar, na lateral direita, Gilberto e Martirena, zagueiros, Veríssimo e Romanha, além dos laterais esquerdos, ou melhor, do lateral esquerdo, Juninho Capixaba. O Atlético tenta chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, cedendo o Patrick, ex-volante do Palmeiras, mais dinheiro para ficar com o Juninho Capixaba. O lateral esquerdo, Juninho Capixaba, de 28 anos, pertence ao Red Bull Bragantino. As negociações avançaram nas últimas horas com o Galo. Os representantes do jogador veem com bons olhos a vinda dele para o Atlético. A negociação seria em definitivo, com um valor em dinheiro, mas empréstimos. Um desses nomes seria do volante Patrick, ex-jogador do Palmeiras, que esse ano conviveu com lesões no Galo. Ô Edu, também na primeira parte do noticiário do Cláudio, acabou que a gente não comentou, o Cláudio falou sobre o Patrick, né, Rezende? Sim. Que é visto pela comissão técnica, nesse momento, pelo clube, como um cara que precisa rodar um cadinho mais, é isso, né? É isso, e ele pode, inclusive, ser incluído na negociação com o Juninho Capixaba. No caso, ele iria por empréstimo, o Galo pagaria um valor, mas empréstimos, pelo que eu apurei, devem ser 2 jogadores. Um deles, o Patrick, é um nome que o Atlético estaria colocando aí na possibilidade de negociação. Se for com um passe fixado, cuidado com o valor, viu? Porque o Bragantino gosta de contratar esses moleques e depois vende por 10 vezes mais, né? Então, cuidado com o tal do passe fixado. O detalhe do Patrick é que ele não jogou no segundo semestre, né? Ele teve aquele problema, fratura por estresse, quando ele estava para voltar, ele foi para Paraguai. No Paraguai ele teve uma lesão. Sim. E aí já estava muito em cima da hora, já ficou no departamento médico de novo. Inclusive está fazendo trabalho lá junto com o Júnior Santos e com o Lianco. Esses 3 não estão de férias, né? Estão no departamento médico. O Claudio estava falando muito aí de montagem, né, do elenco e de quem pode sair, quem pode entrar, quem pode render dinheiro ao clube e tal, e essa dificuldade, né? Tem uma situação também que é quando você pega o número final que o Atlético tem de pagamento de salário, ô Cirilo, que isso também é bem impactante, né? Então, para você fazer, que é o que pensa o Sampaoli, fazer um grupo que ele tenha mais opções, que ele possa rodar mais o elenco em todos os campeonatos que o Atlético vai disputar, eu acho que alguns dos altos salários podem ou devem ser negociados. Pelo menos 2 dos maiores salários do clube. Se você pensar que o Júnior Santos, por exemplo, não pode ser negociado nesse momento, né? O Júnior Santos está machucado, assim como o Lianco também está machucado. Então, eu acho que essas mudanças também, elas vão atender mais ou menos essa demanda aí. Então, um jogador que ganha muito, muito, muito alto, pode ser que ele deixe o clube justamente para que, com esse salário, você contrate ali 2, às vezes até 3, para fazer um elenco mais equilibrado e mais completo. Então, pode ser que as coisas aconteçam por aí. Mas, falando especificamente do Capixaba, que eu considero bom jogador, mas não melhor que o Arana, para mim o ideal seria que tivesse os 2. Você falou sobre contratações, sobre a janela de transferências do Atlético. O mercado vai esquentando aos pouquinhos, né, Cláudio? É isso, Cirilo. O Atlético que vai buscar uma reformulação no seu elenco. Inicialmente, começou com saídas definidas, o do Caio Paulista, lateral esquerdo, o Bruno Fux, em definitivo, para o Palmeiras. Tem também o Saravia, que até aqui não renovou o contrato. Já estamos no dia 13 de dezembro. O Saravia já está procurando outro clube, não vai ficar.
tem a situação do Fausto Vera, que já caminhou aí, o River Plate fez proposta ao Atlético. O Galo, a princípio, quer vender, né? O River quer um empréstimo, então pode ser que chegue no meio termo aí e saia. A tendência é que o Fausto Vera saia. E aí agora começam a aparecer nomes, né, que o Atlético vai buscar no mercado. Lateral esquerdo, primeiro volante, zagueiro, acredito que o Atlético vai buscar pelo menos um. E lá no ataque também, né? O time que esse ano não teve nenhum centroavante, foi uma das críticas aí feitas nesse elenco do Galo, né? Faltou o homem de área, faltou centroavante no Atlético. Agora, Cirilo, tem a questão do orçamento do Galo. Pelo que a gente pôde apurar, o orçamento vai ser parecido e pode ser até um pouco maior em nível de contratações, valores. E a gente falava hoje no Rádio Esportes a respeito disso. O Galo, ano passado, né? O ano passado que eu falo é esse ano que terminou agora, né? Esse ano de 25, o Galo fez um investimento aí na casa dos 180 milhões. Na primeira janela, mais de 130 milhões, somando ali Júnior Santos e Rony, só esses dois foram quase 90. Teve um outro jogador que custou mais caro, que foi o Coelho, mas esse aí rendeu, né? Teve 30 milhões ali investido no Coelho. Então, teve valor para gastar, Cirilo, e não vai ser diferente agora. O que pega no Atlético é a questão de vendas, porque no ano passado o Atlético conseguiu vendas expressivas. O Paulinho foi para o Palmeiras, foi uma venda importante. Teve o Alisson, né? A Alisson foi lá para o Shakhtar e teve o Rubens no meio do ano. Então o Galo teve 3 vendas importantes. Agora já há uma dificuldade. Quem que o Atlético vai conseguir vender num valor como esses 3 que eu citei? Mais complicado. Então, o orçamento também tem essa situação. O Atlético vai ter que liberar alguns atletas, e aí pode não ser nesse valor mais alto, mas para conseguir investir esse valor que está previsto, tem que ter vendas também. Então, vão ter que equacionar essa conta aí, Cirilo. É o desafio da diretoria de futebol do clube. Eu vejo muito potencial no Patrick. Mas a gente não conseguiu ver isso aqui com a camisa do Atlético. Pouco tempo, né? O Patrick que eu conheço é o Patrick da base do Palmeiras, das finais da Copinha que eu comentei, os jogos contra o Cruzeiro, e de alguns poucos minutos aqui em que ele começou a agradar, mas aí veio a lesão e não jogou mais. Então fica sempre aquele ponto de interrogação, né? O que poderia ser o Patrick que acabou não acontecendo aqui. E ele indo para vir o Juninho Capixaba, olhando tudo que aconteceu, eu acho uma boa. Eu vejo com bons olhos a vinda do Capixaba e estou com a lei em relação a Capixaba e Arana. Os dois no seu melhor nível, o Arana é melhor, mas é tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, né, Cirilo? A questão do fim de ciclo, que o atleta entregou nos últimos anos, dali a alguns anos, como vai ser lembrado. O Arana é um grande ídolo da história do Atlético. E independentemente de ficar ou sair, tem que ser tratado diferente. Tem que ser tratado com um carinho muito especial. Olha, como é que você encara essa situação do Patrick para o próximo ano? Eu também acho que é um menino de potencial. Aliás, nas situações do Cuca, né? Na montagem desse elenco, a gente está falando de centroavante, por exemplo. Para o Cuca, quem poderia fazer essa função, foi isso que ele pensou quando ele montou o grupo, né? Era o Rony, era o Júnior Santos e o Hulk. Então, na cabeça dele, ele tinha 3 centroavantes, né? Que na prática acabaram não se concretizando, né? Assim como ele demorou muito para aproveitar, alguns ele nem aproveitou, né? Jogadores do elenco. O Patrick foi um deles, né? Sim. O Patrick, eu pensei que tinham esquecido ele lá num alojamento, num CT, porque ele não tinha oportunidade, muitas vezes nem era relacionado, não trocava de roupa, né? E quando ele entrou, no Clássico, inclusive, ele teve um bom comportamento e virou titular, né? Mas quanto tempo demorou, né, para colocar o Patrick para jogar, e quando ele estava vivendo o seu melhor momento, acabou se lesionando. Eu acho que, assim, aqui a gente não sabe quem vem por aí, né? Não sabe quem vem por aí. No elenco de hoje, principalmente com a saída do Fausto Vera, o Patrick é um cara que eu aproveitaria. E o Sampaoli brecou. Ele quer contar com o Bernard. Ele encheu a bola do Bernard em entrevistas recentes, né? E ele quer contar com o Bernard, segundo o Sampaoli, nas conversas internas, o jogador fundamental no elenco para o ano que vem. Então não abre mão do Bernard. O Bernard é justificável. O melhor momento do Bernard, desde que ele voltou ao Atlético, é com o Sampaoli. O Sampaoli virar e falar, não, o Bernard eu quero contar com ele. Pô, ninguém vai discutir. Agora, o Gabriel Menino
eu acho que é um blefe. Sabe quantos jogos com o Sampaoli o menino foi titular? Numa rápida olhada aqui na ficha dos jogos? 3. Não, e foi mal nos 3. E foi mal nos 3. Então, assim, é bastante estranho que o Sampaoli conte com ele para a próxima temporada, né, Rezende? Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Certamente, se for entre o menino e o Patrick, não tem nem dúvida em escolher o Patrick. Agora, do Bernardo, o Edu falou, e eu concordo, né? Você não discute a permanência dele, mas se for essa política aí, né, Claudião, de quem ganha mais salário, você trazer para encher o grupo, assim, para você tentar fazer um grupo mais equilibrado e que esteja sempre com uma formação saudável, se de repente o Bernardo vai embora, né? Numa tentativa de alívio ali na folha e redistribuição desse dinheiro. Também, eu acho que também o pessoal não chega a discutir, né? Fala assim, perdemos o Bernardo agora, e agora? Sim. Não sei se, né? Não, também dos maiores salários do Atlético, talvez seja o menos impactante, né? O Atlético precisa de volantes, né, Rezende? Porque esse ano a ausência de jogadores de característica desse começo da construção aí no meio campo fez falta. Certamente vai ser mais de um para chegar, né, Cláudio? Com certeza. A ideia do Atlético, porque já estava precisando. O Fausto Vera vai sair. A gente até esperava uma saída do Gabriel Menino, mas a informação que eu obtive essa semana é que o Gabriel Menino está nos planos aí do Sampaoli. De qualquer forma, está faltando, né? Porque o Igor Gomes virou volante na reta final. Virou. Porque o que tem de volante hoje no elenco do Atlético, né, Cirilo? Tem o Alan Franco, tem o Alexander e ponto, né? O Gabriel Menino. No máximo. E normalmente você tem que trabalhar com mais, né? Porque o Patrick, você tá falando que a tendência é que não fique. Todo segundo volante. O Fausto também não fica. Todos eles E é isso aí, volantes. é só isso. Se o Gabriel Menino agradou o Sampaoli, me preocupa. E eu nem acho o Gabriel Menino mau jogador, não. Mas você pegar o segundo semestre, o Gabriel Menino, assim, agradou aonde? Onde que ele foi agradável, o Gabriel? Então, Tanto não agradou que não jogou, né? Então... E quando jogou foi mal. Eu tô achando que isso é um blefe danado, sabe? né? Não, conto com ele. Para não chegar a qualquer coisa, sabe? Pra valorizar, né? Para não desvalorizar o jogador. Aquele cheiro de blefe. Porque assim, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Menor sentido. Por exemplo, entre o Patrick e o Gabriel Menino, eu ficaria com o Patrick. Até porque a gente viu menos. O menino então, a gente viu. Alguém deve ter uma galera lá, né, Claudião? Falando assim, já não é mais o Vitor, né? E esse aqui. Tem que conversar com o cara pra trocar ideia, pra resolver esse elenco aí pro ano que vem. Não pode ser a palavra só do treinador, né? O trabalho do Brax, do Sampaoli, do Siga vai ter que ser um trabalho muito diferente, porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. É muito diferente das temporadas anteriores, não dá para ter calma. Principalmente se você está falando de grande reformulação. Se você for com calma, o ideal é ter calma, né? Calma, pensar, olhar direitinho. Mas no caso do Atlético, é muito diferente das últimas temporadas. É uma novidade. Então vai ter que ser muito competente na hora das escolhas, tanto de quem sai, mas principalmente de quem chega. Sobre valor aí salarial, né? Por exemplo, eu não tive essa resposta que eu tive do Bernard, que o São Paulo quer segurá-lo. Por exemplo, o Arana, o Scarpa, um jogador que, se chegar a proposta, tem salários elevados. E o Rony, por exemplo, também tem um salário elevado. Mas nesses casos aí tem que chegar a proposta, né, Cirilo? Porque todos eles têm contrato com o Atlético e o Galo não vai liberar de graça. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a todos pela companhia. Espero que as notícias tenham sido bastante relevantes para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí as análises da Itatiaia junto à equipe. Quero agradecer a companhia de quem está chegando agora aí, ainda não se inscreveu. Já deixa o meu convite, se inscreva no canal, tá bom? Verifique se você está inscrito e ative o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? O sininho de notificações, para quem não conhece, ele te avisa toda vez que o canal lança um vídeo novo e o YouTube te avisa, tá bom? Então fique à vontade para deixar a opinião de vocês de tudo aí que a equipe da Itatiaia vem trazendo no vídeo. O canal aí é para vocês, então fiquem à vontade. É muito importante que vocês comentem também, e isso ajuda demais o canal também a crescer. Então fiquem à vontade e dá essa força aí pro canal, tá bom? Meus agradecimentos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, Massa.